alto lá, tá? Não, acho que tá não. Tá bom. Uma turma de cristãozinho fica passando. E já chegou, boa noite. Que Deus abençoe. Que Deus guarde. Hoje nós vamos ver o prelúdio. Não tá assim muito bom. Vocês estão chegando, depois vocês me falem. Grupo de louvor de Edéia. Então o grupo de louvor de Edéia vai nos ajudar hoje com o prelúdio. Os irmãos estão chegando, vão montando suas salas e vão divulgando e vão convidando. Beleza? Me dá um feedback aí como que tá esse som, gente.
caixinha de som aqui não tá funcionando. The radio mode up. The Bluetooth device is ready to pair. Obrigado, pastor Luiz Carlos, por ter enviado o prelúdio pra gente. Pastor Luiz Carlos, pastor de Edéia, Goiás, e o grupo de louvor fez o nosso prelúdio. Vou pedir agora a Nalva que ore, dando início ao nosso culto de estudo bíblico, culto de palavra. Vamos conversar um pouquinho, tá bom? Amém. Vamos orar. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Vamos abaixar nossas cabeças neste momento, levar os nossos pensamentos, o nosso coração ao Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor cuidou de nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua provisão, pela tua proteção, ó Deus querido. Senhor, Deus amado, eu quero te louvar, engrandecer, porque o Senhor é misericordioso, ó Pai.
A Tua graça, Senhor, nos alcança cada dia, Pai, que nós acordamos. E nós queremos agradecer, Senhor, porque nós estamos vivos, porque o Senhor é misericordioso. Pai querido, Pai amado, fica conosco, Senhor. Nós pedimos a Tua presença neste momento, ó Pai, neste culto, Senhor. Que o Senhor toque nos nossos corações, nas nossas vidas. Abençoa, Senhor Jesus, cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, ó Pai, que estão vendo essa live, ó Deus. Vem estar abençoando grandemente, grandiosamente, ó Pai, que eles possam receber do Senhor aí, Pai, em nome de Jesus, a força, as Tuas bênçãos de provisão, proteção e a salvação esteja com os nossos irmãos, ó Pai. Nós Te louvamos, Te adoramos. Aceite, Senhor, nosso culto. Aceite nossa adoração. Aceite, Senhor, porque o Senhor é digno, Pai. O Senhor é digno de todo louvor, ó querido Deus. Nós Te louvamos, em Te engrandecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu fiz questão de não lançar convite para a gente ver como que estava como que eu vou falar assim, o desejo dos irmãos de ouvir a palavra. Eu quero dizer que cada um de vocês que estão nos vendo é vitorioso em nome de Jesus. Cada um de vocês que estão nos vendo são abençoados por Cristo, porque a palavra dele nos abençoa. Hoje eu tive o dia inteiro pensando sobre tudo que está acontecendo. Irmãos, tenham cuidado. Eu acho que a principal coisa, a principal palavra que hoje nos compete a analisarmos se chama cuidado. Sabe por quê? Estamos vivendo em dias de guerra, de batalha. Final do ano, na passagem, no culto da passagem do ano, nós fizemos um culto lindo. Foi um culto que superou todas as nossas expectativas, minha, pastoral, pessoal. E naquele dia eu pude fazer algo que eu acho que um grande líder, independente do tamanho de pessoas que lideram ou não, eu acho que ele deve ter a humildade de reconhecer seus acertos e seus erros. Então, dentro de uma perspectiva do culto, dentro de uma lógica que estava acontecendo no culto, eu pedi que as pessoas que estavam ali, os irmãos, visitantes, porque o pastor de cidade pequena, ele não pastoreia só os irmãos da igreja. Ele pastoreia a cidade. Ele pastoreia quem deixa ser pastoreado, se é ou não membro da igreja. Então eu perguntei assim, em determinado momento do culto, se ali naquele público que eu estava, tinha alguém que eu aconselhei e que eu tinha sido bênção. Quase toda a igreja ficou de pé, inclusive visitantes que nos visitavam. Eu fiquei tão feliz, irmãos, tão feliz, que me veio as lágrimas. E eu pude falar assim: se porventura eu, o homem, pastor Andrei, errou contra alguém desta igreja, me perdoe. Eu acho que um líder amadurecido, ele entende que ele não precisa dominar para ser ouvido. Estou aí com quase 10 anos de ministério, formamos no final de 2011, e tenho aprendido tanto cada dia que passa. Cada dia que passa é um aprendizado. É um aprendizado atrás do outro, é um aprendizado em cima de aprendizados.
acertos, erros e entre acertos e erros, nós vamos contabilizando as tentativas que Satanás tem de nos derrubar, de nos humilhar, de nos destruir. Assim também é contigo. Hoje eu estive pensando nisso o dia inteiro e fiz uma pergunta em alguns grupos que eu participo, e a pergunta era: você já fez o bem a alguém somente pelo bem? Olha só essa pergunta. É uma pergunta muito forte. Você que está aí me assistindo, você que está junto conosco, eu tenho falado isso, separado pelo coronavírus, mas junto espiritualmente, você que está junto comigo aqui agora, você já fez o bem apenas por fazer o bem? Você sabe o que dói? Eu acho que tem vedado, tem colocado os nossos corações endurecidos. É fazer o bem e não ter nada em troca. Ou às vezes, como algumas pessoas me responderam no feedback desse pensamento de hoje, sobre crescimento, sobre amadurecimento, algumas pessoas falam assim: olha, André, eu já fiz o bem, mas eu já fui tão apunhalado pelas costas, eu já fui tão destruído, nossa, eu já fui caluniado, eu já fui isso, eu já fui aquilo outro. E de fato, irmãos, isso acontece, não tem como não acontecer. Não tem como. Então naquele dia eu falei assim: vocês me perdoam se eu fiz alguma coisa contra vocês? Eu acho que o que precisamos é ter essa humildade. Se quisermos ser grandes, que sejamos pequenos. Se eu quero entrar e sentar à frente, que eu espere o dono da festa me chamar. Interessante que 2 versículos de Lucas 2 traz a mesma ideia com 2 classificatórias diferentes. Capítulo 2, versículo 40, fala de Jesus criança. Ele fala assim, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que agora tem muita conjuntura, tem muita fake news. Fake news nada mais é do que mentira mesmo. Tem muita mentira sendo espalhada. Tem muita coisa que está por aí sendo espalhada, sendo colocado a revelia, sendo escrito segundo o desejo do coração. Mas Jesus Cristo, ele até mesmo no seu crescimento, no seu desenvolvimento, ele nos ensina. A visão de Lucas para esta colocação de Jesus é que ele era um menino, ele crescia como qualquer menino cresce. O Otto, nosso filho, está até agora com dificuldade. A Nalva está com dificuldade de pegar fila especial. Porque o Otto tem 1 ano e 8 meses. Mas ele já tem tamanho de menino de 2 anos e meio, quase 3. Vai ser um homem imenso de grande. O pai 1,80 m, a mãe 1,90 m. Vocês querem o quê? A Laila sabe, ela tá aí ao vivo. A Leila, nossa prima que tá ao vivo, ela sabe o tamanho do Otto. Ela ajudou a trazer ele ao mundo. Foi a enfermeira que auxiliou o nascimento, o parto da minha esposa. Já era um bebê enorme na barriga. Se eu falasse os comentários do médico que nós temos filmado, vocês vão falar assim: não, esse médico é doido. Mas foi uma bênção na nossa vida. Então, na visão de Lucas, essa criança, ela crescia.
a igreja está precisando crescer. Eu acredito, irmãos, pastores que estão nos vendo, viu? O Alessandro, o Giovanni, o próprio pastor Misael com a igreja, pastor Luiz Carlos. Eu acredito que esse período da história da igreja, nós que estudamos história da igreja no seminário, eu acho que nós estamos passando por uma nova história da igreja. É um momento de crescimento. É um momento que o menino ou a menina, a igreja, vai crescer. É o momento da igreja fazer o bem, sem olhar a quem. É o momento da igreja crescer e florescer. Eu escutei o pastor Felipe, da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Agora eu estava olhando a live dele, e ele falou que nós não teremos mais uma igreja como antigamente. Que a história da igreja vai ser totalmente reescrita. Eu acredito no que ele falou. E talvez esse versículo entre agora nas nossas vidas, entre agora no nosso ser, na nossa adoração, como Lucas descreveu Cristo, também podemos descrever a igreja. Esta igreja aqui cresce. A igreja que você cresce. Agora, como que ela cresce? Diz a palavra que o menino crescia e se fortalecia. É tão bom quando a gente faz o bem e vê o sorriso verdadeiro em quem recebe. Tem um adágio, um ditado popular que diz que ninguém é tão pobre que não possa doar e ninguém é tão rico que não possa receber. Eu acho que é verdade e eu tenho convicção que isso é uma verdade. Que tipo de crescimento você está tendo? Se o pastor Andrei merece seu respeito, me respeite. Se mereço o teu perdão, eu lhe peço, me perdoe. Assim como meu coração está aberto a perdoar e respeitar quem seja ou quem esteja ao meu lado. Isso é crescer e fortalecer. Também ele fala, enchendo-se de sabedoria. Qual é a ocupação da sua mente e do seu coração? Para seguirmos a vida normalmente, nós temos que trabalhar, nós temos que almoçar, nós temos que jantar, nós temos que educar filhos, nós temos que ser educados, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra, nós temos que dormir, nós temos que acordar, nós temos que fazer as coisas corriqueiras do dia, mas tudo isso dentro da permissão soberana de Deus. E como crianças, todos os dias nós vamos crescendo. Eu fico imaginando uma árvore, eu gosto muito de flor do deserto. Eu tenho algumas aqui em casa e faço várias experiências com elas. Pego um pedacinho de uma, enxerto na outra, faço uma que agora vai produzir 5 qualidades de flores. Eu fui colocando um ramo de uma da outra, fazendo enxertia e já está começando os brotinhos para florescer. Vai ser 5 cores diferentes de flor. E ela está crescendo lindamente. Eu fico imaginando nós, na visão aqui de Lucas, capítulo 2, versículo 40, se ele estivesse descrevendo cada um de nós como participantes ou coparticipantes da videira, ao qual o agricultor é Cristo, o agricultor é Deus, o agricultor é o Espírito Santo.
Como seria esse crescimento nosso? Essas plantas, eu aprendi agora a fazer um nutriente, eu pego casca de banana, vou juntando. O Otto gosta muito de banana, então eu vou descascando, a minha esposa vai descascando essas bananas e eu descobri que um dos melhores nutrientes para as plantas é você guardar essas cascas dentro da geladeira para ela não desidratar. Quando tiver ali uma quantidade de umas 6 a 8 bananas, cascas de banana, você cozinha, bate no liquidificador e coa. E joga esse caldo nas plantas. Não tem coisa melhor para fazer crescer e florir. Eu fico imaginando nós, como que nós crescemos? Porque aqui ele fala, crescia o menino e se fortalecia em sabedoria e se enchia de sabedoria. Que nutriente você está usando para crescimento? Eu tenho batido nessa tecla que ninguém é obrigado a plantar. Mas se plantar, é obrigado a colher. Ninguém é obrigado a plantar, mas se plantar, colhe. Na visão de Lucas, Jesus Cristo estava coberto de graça. Estava coberto do poder de Deus. Estava coberto das bênçãos de Deus. A mão de Deus estava com ele. Vou ler de novo esse texto. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Qual é a sua fonte de crescimento? Qual é a sua fonte de amadurecimento? Você tem crescido? Essa é a hora de crescer. Essa é a hora de andarmos para frente. Você sabe, irmãos, o Satanás ele é tão sagaz que ele viu o crescimento da igreja, palavras sendo pregadas de todas as formas por muitos pastores, irmãos, presbíteros, denominações, lives para tudo quanto é lado, e a igreja saindo das 4 paredes, crescendo. Muitas pessoas crescendo em sabedoria, se fortalecendo. Muitos corações encontrando alento, alegria, paz. E ele começa a lançar as suas mazelas. Ele começa a lançar as suas dificuldades. Ele começa a lançar homens de Deus ao limbo do pecado. Ele começa a lançar todo tipo de podridão, todo tipo de pecado, para que aqueles que se enfraquecerem ou estiverem fracos, não se alimentando da fonte, venham ser destruídos. Não se entregue, não. A batalha, ela é grande. Mas nós juntamos com um general que se chama Deus, que nunca perdeu uma batalha. Nunca perdemos com Deus, só ganhamos. O versículo 52 do mesmo capítulo, o último versículo, ele já fala de um Jesus pela classificatória de nome um pouco mais crescido e com qualidades mais crescidas. Ele fala assim, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Primeiro ele fala assim, olha, essa criança que nasceu, Emanuel, Deus conosco, que foi oferecida, que foi colocada
em sacrifício, que vai ser um sacrifício, essa criança, ela cresceu. E agora, vamos ver a classificatória? Ele fala, e crescia Jesus, homem, em sabedoria, estatura, graça. Quando criança, a graça estava sob ele. Agora ele é a graça. Ele é a graça. Se você crescer, meu irmão, eu não estou lhe comparando, dizendo que você é Deus, que você é Cristo, mas somos imitadores de Cristo. Somos cristãos e todo cristão é um imitador de Cristo. As pessoas estão achando graça em tu? E eu não estou falando de palhaçada, de piada, não. Eu estou falando daquela pessoa que faz o bem por fazer o bem. Aquela pessoa que quando chega, as outras se aproximam. Aquela pessoa que só a presença dela basta para alegrar o ambiente. Irmãos, tem pessoas que quando chega, só a presença dela chegando já afeta o espírito de alegria de todo mundo. Ela, ao invés de crescer na graça, ela cresceu na falta da graça, para não falar o palavrão. Então Jesus Cristo, ele cresce em sabedoria, na estatura e agora na graça. E por fim, diante de Deus e diante dos homens. Tem uma coisa que eu queria falar para você. Sempre haverá pessoas mau caráter. Sempre haverá pessoas ruins. Sempre haverá pessoas que destruirá a tua índole ou tentará destruir você. Sempre. Mas não se esqueça que quem me justifica, quem te justifica, quem dá o galardão, quem salva, quem alegra, quem faz crescer e se fortalecer e nos fortalecer é Deus. Sério, eu fiquei hoje pensando, nesse momento, a história ela começa a ser reescrita, irmãos. Por enquanto, a necessidade ainda não bateu de forma real na porta de muita gente, não. Mas daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, muitos pais de famílias estarão desesperados. Hoje eu até coloquei, de ontem para hoje eu fiz um balanço para o meu filho e fui comprar uma corda. Eu acho que a esposa do seu Braz, eu não sei, os irmãos que estão aqui de Nazário podem me dar um ok aqui. Uma senhorinha que fica lá no mercadinho do Braz. A hora que eu cheguei lá, eu falei assim, você tem corda? E ela começou a me perguntar. Não, para que você quer uma corda? Não, qual vai ser a utilidade dessa corda? Você vai fazer o que com essa corda? Aí depois que eu falei para ela o que eu ia fazer, tudo, o seu Braz veio de lá sorrindo, e ela falou assim, não, a coisa tá tão feia, os dias estão tão terríveis, que nós temos que saber para que a pessoa quer a corda, vai que ela quer se matar. Então Jesus ele cresceu em sabedoria, em estatura, graça, diante de Deus e diante dos homens. Mano, não tem esse negócio de ser bonzinho 007 escondido, não.
Você é bom na sua casa, com a sua família, com a esposa, com os filhos, com o esposo. Você é bom com seus vizinhos. E você é bom fora também. Eu até falei de um livro que nós lemos, Máscaras. Um livro na aula de psicologia, eu acho que foi de crescimento pessoal com a Lloyd. E o tema principal desse livro, não estou fazendo spoiler não. Eu só estou colocando o tema principal. É que as máscaras caem quando menos se espera. Quando menos se espera, a pessoa mostra quem ela é. Ah, mas mostra. Só não vê quem não quer. Quando as máscaras caem, é o oposto do que nós estamos lendo aqui. Tem muita pessoa achando que é videira, mas é erva daninha. Tem muita pessoa achando que está fazendo bem, mas está matando. Tem muita pessoa achando que está crescendo em graça, mas está crescendo na falta da graça. E é hora de visualizar os nossos erros, as nossas falhas. É hora de rever tudo aquilo que está nos tirando da presença de Deus e fazendo com que não aproximemos do esperado, do crescimento da criança de Jesus Cristo. Não é a falta da igreja, 4 paredes, que vai fortalecer ou enfraquecer o crente, não. Eu li uma matéria essa semana sobre discipulado. Igreja de Deus. Você sabe o que é que eu achei interessante na visão daquele pastor? Ele fala assim, que os crentes foram educados para serem crentes na igreja. Não foram educados para ser igreja. Eu estou morrendo de saudade, irmãos, em cultuar com os meus irmãos, com as minhas ovelhas que Deus a mim confiou. Estou com muita vontade de voltar para o púlpito daquela igreja. Estou com muita vontade de pregar olhando o rostinho de cada ovelha, de cada membro da igreja cristã evangélica de Nazário. Mas não é a igreja que me faz mais forte ou mais fraco no momento da guerra. O que faz mais forte ou o que me faz mais fraco é o meu crescimento. São os nutrientes que eu estou me alimentando em dias de guerra, em dias de aflição. Você tem nas suas mãos a disponibilidade de se alimentar do que você quiser com o controle remoto. Nós temos um diácono, o meu vice-diretor de patrimônio, Danilo. Hoje ele é secretário dos varões da Federação da MEAR Sudoeste Goiano. Sempre a hora que vai dando assim por volta de 8h30, 9 horas, eu sei que ele já chegou em casa, ele trabalha de diarista, cortar a madeira de motosserra para a empresa Geonex. Ele trabalha para um senhor que vende madeira para a Geonex, para a caldeira da fábrica de gelatina. Sempre que eu tô comunicando com ele, ele fala assim: pastor, eu tô assistindo tal filme. Pastor, assiste esse filme aí. Pastor, eu orei pela sua vida. Interessante que ontem ele assistiu o filme Você Acredita. Eu te indico esse filme. Entra lá no YouTube e digita lá assim na lupinha: Você Acredita. Assiste o filme.
Maravilhoso! É um filme que me incentiva a crescer e a responder em quem você acredita. Você acredita que esse menino cresceu? Virou o homem Jesus, que se entregou, morreu, ressuscitou e hoje ele é o Deus Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Amém, aleluia. E que se você crer e se alimentar dele, você vai crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. E fará o bem sem olhar a quem. E se porventura alguém te esfaquear, e se porventura alguém te humilhar, deixa que ele colhe. Deixa que ele vai lá e vai colher. Só não perca a sua essência. Vivemos em dias, irmãos, de muita conjuntura podre, maléfica, satânica. Mas eu tenho uma maneira de ver isso tudo. Isso é a purificação do povo de Deus. Lembre-se. Os verdadeiros heróis virão após esse caos. O meu herói da minha existência e para a eternidade se chama Jesus Cristo. E como imitador de Cristo, após o caos, eu quero ser um herói do bem. Eu quero amar. Eu quero ajudar. Eu quero fazer tudo que for da vontade de Deus para que o meu próximo, a minha família, esteja bem. Amém. Cresci num lar onde eu vi um pai e uma mãe educar 2 filhos, eu e minha irmã Larice, de forma íntegra. Eu vou contar um testemunho aqui do meu pai. Nem sei se ele se lembra disso, se está me acompanhando aqui hoje ou não. Quando eu tinha por volta de uns 8 anos, eu aprendi a ser eletricista com meu pai. Tem uma propaganda que mostra um menino que segura a lanterna, e ele fala assim: antes eu só segurava a lanterna. Então eu segurei muito a lanterna do meu pai. Eu sempre andei junto com meu pai. Eu sempre gostei de estar junto ali com meu pai, vendo meu pai fazer as coisas. Meu pai é um homem muito inteligente. Eu nunca vi meu pai falar assim: eu não dou conta de fazer isso. Eu sempre vi meu pai falar assim: eu vou tentar. E ele tentava e fazia. E sempre gostou de fazer as coisas com propriedade, com muito carinho, com minúcias de perfeição. Então um dia ele passou no Parque Ateneu, não sei se aqui quantos conhecem a cidade de Goiânia. Parque Ateneu naquela época era um bairro afastado. Nós tínhamos uma chácara, temos uma chácara, ele comprou quando ele era solteiro, e a nossa família tem essa chácara até hoje no Senador Canedo. E ele passou lá e comprou uns materiais de construção, de eletricidade, para trabalhar na nossa casa, a casa que estava em construção. O carro cheio de lavagem, meu pai catava lavagem nos quintais, catava lavagem na casa dos vizinhos,
criava uns porcos nessa chácara e tal. Ele passou, comprou e parece que naquela época ficou devendo 3 cruzados. Era na época do cruzado. 3 cruzados era muito pouco aquele valor, mas ele ficou devendo. Só que na volta ele já tinha os 3 cruzados e não era caminho não, irmãos. Tinha que sair do caminho para ir lá pagar e depois entrar de novo no caminho para nossa casa, em Aparecida de Goiânia, onde ele mora até hoje. E eu, criança, olha para você ver o que é fazer o bem, ser honesto, ensinar isso para a criança. Ensina a criança o caminho que deve andar, que quando envelhecer não se desviará dele. Então eu vi meu pai dar a seta e entrar para o lado do Parque Ateneu. E eu falei, uai pai, esse não é nosso caminho. Ele falou assim, eu fiquei devendo 3 cruzados, vou pagar. Quem está me vendo aqui, eu tinha 8 anos, nunca esqueci disso. Isso é crescer na graça, isso é se fortalecer, isso é ter esperança. E eu falando isso aqui para vocês, me faz acreditar nessa geração. Nesse momento nós estamos com 20 pessoas nos escutando. 21. Se 2 nessa corrente de honestidade, olha que eu não estou justificando vocês e nem estou te julgando não. Eu só estou lançando a rede, lançando o anzol. Se 2 pessoas se dispuser a fazer o bem amanhã, eu tenho colocado isso para a igreja. Sair amanhã, ou até mesmo dentro de casa, ligar para alguém e falar assim, eu te amo, cara. Eu estou orando por você. Você é 10. Você pode ter certeza que nós estaremos sim crescendo, assim como o menino e o homem Jesus cresceu, na sabedoria, na estatura e na graça, diante de Deus e diante dos homens. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja te dando momentos, que Deus esteja te ajudando a fazer o bem, te dando a propriedade da honestidade, te dando a certeza que você é importante para essa geração que agora começa a escrever uma nova história. Plante sementes boas. E assim como Lucas escreveu, que a sua família, seus vizinhos e as pessoas que estão à sua volta comecem a descrever você em perfeito, pleno crescimento diante de Deus e diante dos homens. Que Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor. Depois das músicas que nós iremos louvar, minha esposa estará orando. Eu estarei impetrando a bênção apostólica e conversando com vocês como de costume. Tá bom? Vamos louvar, vamos adorar. Amém, aleluia. Louve ao Senhor, adore ao Senhor nessa noite. Bem mais que as forças. Você conhece esse cântico? Louve agora nesse momento. Que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol.
e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Humilhado foi como flor, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Obrigado, Senhor Jesus. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém, aleluia. Pouquíssimas vezes arde em meu coração mudar o rumo da liturgia de um estudo. Mas Deus ardeu o meu coração agora para ler esse versículo para você. Eu não sei para quem, não sei o porquê, mas Deus bateu aqui assim, ó, fez assim, ó, pum, 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 no meu coração. Ardeu, sabe quando arde? Quando Deus, você sente que é uma ordem. Presta atenção, eu não sei a amplitude do que essa palavra profética desse versículo vai alcançar agora. Mas preste bastante atenção nesse versículo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente.
Que Deus esteja com você. Amém. Que dentro da sua casa haja harmonia pela valorização que você vai dar à sua casa. Que Deus te abençoe. Vamos louvar com mais uma música? Amém, Jesus. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meu alma confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas voarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois Descansa, eu Senhor. sou Descansa nessa noite. tu és meu. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas voarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Amém, Senhor. Aqui em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, em
e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me aqui em tudo, em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me aqui em tudo, te confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me aqui em tudo, em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, tua presença. Guia-me aqui em tudo, te confio, sobre as águas eu darei, por onde quer que eu chame, leva-me por onde eu estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Vamos orar nesse momento mais uma vez. Coloque sua vida na presença do Senhor e peça de todo o coração que você possa fazer o bem. Possamos fazer o bem. Porque o Senhor Jesus fala que se nós fizermos o bem, estamos fazendo a Ele. Não que Ele precise, mas Ele nos ordenou fazer o bem e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, na Tua presença, quero Te agradecer, ó Pai. Te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus. Quero Te agradecer, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz por nós, para nos dar vida e vida eterna, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra do Senhor para nós nessa noite possa ficar no nosso coração. Amém. Que o Senhor nos desperta, Senhor, para fazer o bem. Não esperando, Senhor, mas para fazer como o Senhor nos mandou. Sua ordenança, Senhor, amar o próximo como a nós mesmos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, fica conosco. Pai, continua nos abençoando nessa noite, ó Pai querido. Abençoa meus irmãos, ó Deus, cada um, Senhor Jesus, que estava, Senhor Jesus, e está ainda, Senhor, nessa live, ó Pai. Visita agora meus irmãos, Jesus, que eles venham sentir, ó Pai, o Teu toque. Visita meus irmãos, ó Pai, cuida, Senhor, deles, cuida de cada uma das necessidades, ó Pai. O Senhor conhece cada um de nós, ó Pai, no íntimo, Pai querido. Cuida dos meus irmãos, Senhor Jesus. Visita com Teu poder, visita com a cura, Senhor, em nome de Jesus. Visita com a Tua provisão, ó Pai, com a proteção, Jesus. Visita com a esperança, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus querido, eu te peço, ó Pai, nessa noite, Jesus, que o Senhor, ó Pai, derrame chuva de bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa família, Senhor. Que possamos, Senhor,
contar, Senhor, as maravilhas do Senhor, Pai. Eu tenho certeza que nesses momentos, ó Pai, o Senhor vai fazer muitas maravilhas, nos dar vitórias, para que possamos, ó Pai, engrandecer o Teu nome com muitos testemunhos. Eu creio, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, fica conosco, nos dê uma noite abençoada, uma noite, Senhor, que possamos descansar em Ti. Oh, Jesus, visita, ó Pai, visita nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, venha cobrindo os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda as suas mãos assim, ó. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as direções do Espírito Santo de Deus, bem como o amor, a fidelidade de Deus Pai, esteja comigo e minha família aqui, e com Amém, todo Jesus. Israel do Senhor espalhado pela face Sim, da terra. Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Pastor Yuri, você está comigo? Dá um oi aí. Eu assisti sua live e eu queria falar uma coisa para ti aqui, junto com os meus irmãos que estão ao vivo. Se você estiver aí, manda um oi que eu vou falar uma coisa aqui para ti. Irmãos, nós estamos diante de uma sem saber o que fazer. O governador Ronaldo Caiado aumentou a quarentena. E eu queria muito que os irmãos da Igreja Cristã Evangélica de Nazário se manifestassem nos grupos com relação a sábado. Nós tínhamos marcado a inauguração da churrasqueira, hein, Periquito? Aí você me ajuda aí. Nos grupos, irmãos. Vamos ou não vamos? Nós temos um decreto para não ter aglomeração, não tem lugar nenhum. Mas eu preciso do apoio da igreja. Beleza? Que Deus abençoe. Um abraço para quem está nos assistindo. Um abraço para todo mundo. Agora é a hora da gente conversar. Eu tô morrendo de vontade de usar isso aqui, ó. Pescar. Como eu tô com vontade de pescar. Pescar vidas, almas e peixe. Ô Maurício, tem que ficar bom logo, cara. Meu companheiro de pesca. Daqui uns dias tem um ano que nós foi no Araguaia, nós temos que voltar lá. Quer levar meu presbítero, hein? Cadê? Hoje eu escutei uma live, escutei uma palavra do pastor Yuri, muito boa. Excelente a palavra dele dentro de Apocalipse. E eu queria destacar, eu não via falando aí, mas eu vou falar para vocês. Ele falou assim, olha, eu não vou trazer uma palavra teológica, eu vou trazer uma palavra pastoral. Nós estamos precisando tanto de pessoas que vêm por esse lado, serem pastores. Teologia é excelente. Não vivemos sem a teologia. Mas precisamos de pastores que preguem a palavra pastoral. Amém. E pastorei. Lúcia, você fala que vai, mas na hora você cai fora. Mas vai ser o maior prazer, Lúcia. Você sabe o carinho que nós temos com você. Eu tenho falado de você, pela aparência, com a minha mãe, que eu já te adotei como mãe. Então, da outra vez era pra você ir, você não foi. Agora vai. Você viu aí o que o seu cunhado falou, né? Não vai, não. O Walter já falou que você não vai. Tô sacando. Eu tô vendo é tudo, viu, Walter? Eu tô achando que o Walter vai com a gente. Pior é levar, rapaz, torcedor do Goiás. Gente. Tem cabimento, não. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde.
Ó, o Maurício já é bem educado, hein, Maurício? Hã? Ô Elma, que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus esteja contigo. Ô Walter, tamo junto ou não tamo na pescaria? O Alan machucou o braço, arrumou desculpa. Alan, eu acho que aquilo lá foi só desculpa sua pra não ir na pesca. Você sabia que eu ia pegar 180 piau, você não ia pegar nenhum. E ficou aí, não sei o quê. Que lá foi ó, um caô que você deu em nós, rapaz. Maurício, eu não duvido de ti não, cara. Ela é dura mesmo. E eu acho que você tá indo até em lugar demais, rapaz. Esse dia pra trás eu vi você andando aqui na rua aqui, fiquei preocupado com você. Mas presbítero. Pastor José Carlos entrou aí na área. Peperoni eu vi ele passando por aí, Zé Carlos. Eu nem sei se ele ainda tá com a gente não, mas eu vi ele passando por aí. Diz que é pra você ligar pra ele, rapaz. Ele tava também na live. Ei, pastor José Carlos, catalão. A igreja de Indiara estava nos acompanhando também hoje. Um abraço. Pastor Giovanni também acompanhou a gente, que Deus abençoe. Minha ovelhinha Daniel Henrique, lá de Goiás Velho. Um abraço, Daniel. Muita saudade de você. Deus abençoe, viu? Que você continue sendo esse menino abençoado. Ó, rapaz, eu tô dizendo que o Peperoni tá na área. Olha ele aí, Alessandro Salles, pastor da igreja de Samambaia. Eu gosto de Rosa do Deserto e ele gosta de Samambaia. Tá vendo como que é o negócio? A Isabel tá falando que a irmã Lúcia tá certinha. Eu vou defender meu presbítero. Ó, Maurício, se ela começar a encher demais seu saco, aí você me chama. Que pelo menos um biscoitinho de queijo nós dois comemos junto, hein? Eita, nós. O André também tá aí? Ô, Alessandro, mas o André cresceu. Eu vi ele numa foto junto com a Alessandra. É engraçado, gente, que lá é o pastor Alessandro e a educadora Alessandra. Os dois são casados, Alessandro e Alessandra. E tem um filho André. Rapaz, mas o André tá grande. Grande. Deus abençoe essa família. Zé Carlos já tá virando sogra, Alessandro. Você ficou sabendo disso? É, rapaz, eu tô sabendo aí que o Zé Carlos já tá virando sogro, rapaz. Daqui um pouquinho já é vô. Ô Alan, mas eu vou ser bem sincero, viu? Vocês fizeram falta na viagem, rapaz. Nós estávamos contando que aquele violão na beira do rio, no luau, na praia. Mas fez falta. Agora você tem que pegar lambari, porque o braço dos dois tá estourado. Como que vai pegar agora uma pirarara, um pintado no Araguaia? Não tem jeito aí. É roduleiro, rapaz. Não é rodulento, não. Você fica nesse negócio de trabalhar no terceiro turno, dormindo dia e noite agora. É virar roduleiro, virar aquele homem desse tamanho, gordão. Roberta, não deixa ele dormir desse tamanho, não. Manda ele caminhar. Porque senão você já viu como que é o negócio, né? Zé Carlos, e vou falar pra você, eu tô sacando aí dos negócios que você tá virando sogro, rapaz. Eita, nós, hein? Ô, Walter, eu acredito nisso também. Você pode ter certeza. O Alan só pega frito. Ali não pega nada. Ele arrumou essa desculpeira pra não ir na pescaria, porque não ia pegar nada. Comprou vara, comprou barraca, comprou colchão de água, comprou não sei o que, comprou não sei o que. A Roberta ficou toda animada querendo ir. Cheguei lá na igreja, parecendo uma andorinha da asa quebrada. Ah, tem dó, rapaz. Tem cabimento não, aí? Emerson Antônio, de Goiás. Deus te abençoe, meu irmão.
Para terminar a live, seja um herói, não agora. Não espalhe fake news, não. Não espalhe mentira, não. Seja um herói daqui a uns dias, quando o seu vizinho precisar, quando o seu parente precisar, quando alguém que você passar pela rua lhe pedir alguma coisa, quando baterem na porta da sua casa e você poder doar, doe. Faça o bem. Beleza? Que Deus abençoe. Um abraço para todos que esteve conosco até agora. Quinta-feira, às 19 horas, temos de novo outra live. E vamos aí, gente. Vamos opinando no grupo da igreja Cristã Evangélica Nazário sobre ter ou não ter a inauguração da churrasqueira no sábado. Eu estou muito temeroso. Nós temos um decreto para não ter nada. Oh, vontade, gente. Um abraço. Um beijo do tamanho do meu Brasil para todos. Que Deus esteja com vocês. Amém? Um abraço a todos que estão parentes. Eu vi parentes, primos, primas. Muito obrigado por estarem juntos, nos apoiando e escutando essa palavra de Deus para vocês e para mim. Minha família Gléria, que Deus abençoe. Meus amigos, um abraço. Irmãos de Nazário, um beijo no coração. Tchau!